A gente se pergunta, deputado Lúdio, Valdeir, todos aqui da mesa e todos que nos acompanham. Todas as pessoas são capazes de aprender, né? Basta apenas o estímulo necessário. Isso aqui não é meu não, tá? Isso aqui é de Gardner, isso aqui é de Daniel Goleman, Celso Antunes, quando trata das inteligências múltiplas. Então, todas as pessoas são capazes de compreender, de aprender, né? O que precisa é o estímulo. Agora, se essas pessoas não tiverem, vamos dizer assim, o quantitativo de estímulos necessário, e isso já foi dito aqui por vários, como que ela pode, vamos dizer assim, ser inserida? E aí, são de todos os campos. A Ellen é professora de educação artística. Quantas crianças que poderiam, vamos dizer assim, deslumbrar e não conseguiram deslumbrar? Quantas crianças poderiam, vamos dizer assim, aparecer muito mais com as atividades de educação física? Quantos poderiam, em todas as áreas, mas que não, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, não tiveram, vamos dizer assim, o estímulo necessário. Aí, Patrícia, não vamos dizer que poderia deslinchar enquanto poeta, enquanto escritor, coisa e tal, que é importante também. É importante, não vamos dizer da não importância, porque é importante você ter alguém que faça uma boa leitura, tenha uma boa escrita, seja um bom orador, que tenha essas condições também favoráveis. Agora, a questão é como que a gente vai definir esse quantitativo? Qual é o critério para a gente definir esse quantitativo? E aí tem mais uma outra coisa que é muito importante que a gente precisa saber, né? Cada ser, de um modo geral, ele já tem as suas facilidades para A, para B ou para C. E aí, muitas vezes, isso não é levado em consideração. Se a gente perguntar, deputado Lúdio, vou pegar você, por exemplo, talvez você seja deputado hoje, talvez você estivesse lá no hospital, mas você está deputado hoje, talvez você tenha uma boa oralidade, tem uma facilidade em falar, você tem uma facilidade, você se transformou no médico, mas não deixou de andar no meio do povo, né? Porque tem muitos que deixam de fazer isso, né? Então, tudo tem, vamos dizer assim, os seus motivos. E aí, quando trata dessa questão do aprendizado para a música, o aprendizado espacial, linguístico, interpessoal, intrapessoal, corporal, sinestésico, todos esses aprendizados são importantes. Em determinado momento da vida, as pessoas vão, vamos dizer assim, se destacar naquilo que toca mais nela, naquilo que ela tem mais interesse. E aí, eu diria assim, que não há saberes maior ou menor, mas a gente tem saberes. E esses saberes precisam ser cultivados, precisam ser plantados. E aí o tempo de plantar isso é muito importante. Estava ouvindo aqui a Rafaela falar no tempo de uma aula, né, uma hora de aula. Eu estou na condição de professor lá do Médici, de educação física, estou já exatamente nessa condição, de as turmas que não têm aula na sexta, ela falou na sexta noite, mas durante o dia também. Ou quando é os dois últimos horários, Graziano, que é das 10h30 às 11h30, meio-dia, o aluno já está com fome, é o horário que vai levar esse menino para a quadra, você entendeu? E aí, lá nos anos 80, a Gardner já dizia isso, ó, uma das consequências, deixa eu até colocar o óculos aqui, tá? Porque a condição da veeira é essa. Uma das consequências nefastas da valorização exclusiva da inteligência lógico-matemática é a tendência de definir o desempenho dos alunos mais pelo que eles não são, dada a impossibilidade de que todos se destaquem numa única área de conhecimento, do que pelo que realmente são. Ainda prevalece o hábito de valorizar as habilidades relacionadas às artes e aos esportes apenas chamadas atividades extracurriculares. Vamos dizer, em segundo plano, né? Você acha que em sua prática diária isso pode começar a ser mudado? Na verdade, eu tinha feito na minha fala inicial, sempre é tempo, e as intervenções, as avaliações, elas vêm exatamente para que você possa melhorar aquilo que foi colocado em determinado momento. Quando você não tinha nada, você se coloca isso. Isso vai se aprimorando e é o tempo que vai dizer, né? Então, é aquela coisa, você perguntar para um gênio, quando foi que surgiu nesse gênio o insight?
né? Seja ele da pintura, da arquitetura, seja ele da área que for, um engenheiro, quando que foi que surgiu nele esse insight, seja ele um poeta, aí ele vai falar, foi lá no tal ano, com a professora tal, ali eu descobri que eu poderia fazer isso, né? O Reginaldo descobriu, quando estava na fazenda, que quando ele fosse para a escola, não ia... Eu era importante, o dia que eu não fosse, não teria aula, né, Reginaldo? Né? Então, é nesse sentido, você fechar algumas questões, você ter na legislação, e eu disse isso na minha fala inicial, não dá também para você deixar por conta de um conselho, e o conselho é sempre aquela mesma situação, se a pessoa é da área tal, ela vai priorizar a tal, e aí fica muito chato, Lúdio, quando você termina um ano, tem uma reunião de conselho já depois no apagar das luzes, quando você volta no ano seguinte, o professor diz, cadê? Mas a gente tinha tantas horas, cadê as aulas? Não tem mais. Então, acho que essa é uma situação também que tem que ser levada em consideração, né? Estou colocando aqui em jogo a idoneidade de A, de B ou de C, mas é uma tendência de se colocar aquilo que você tem a melhor compreensão, que você acha mais importante e assim por diante. Tá? Então, nessa questão de você ter só apenas uma aula, a Rafaela tem toda a razão, não dá tempo de você conhecer todos os alunos. Quem que você conhece? Ela não quis falar isso. Mas você conhece os que dão mais trabalho, né? Os que dão mais trabalho, você acaba conhecendo aqueles que fazem mais arte, aqueles que estudam menos, que se preocupam menos, você tem que estar se apurando o tempo inteiro com ele, tentando buscá-lo, vem aqui. Né? Um ou outro que às vezes utiliza de palavras inadequadas na sala de aula, então você acaba conhecendo mais esses meninos. E fica muito chato quando você tem 600, 800, 1.200 alunos, você encontra um menino com um pai no supermercado, que é adolescente, vem te dá um abraço todo carinhoso, vai, aí você não lembra o nome do menino, né? Você não sabe o nome da criança. A mãe olha para você, obrigado, professor, está lá, coisa e tal, e você não lembra o nome desse aluno. Tá? E aí a gente acaba, nós que somos da área de educação física, a gente acaba tendo um outro problema. A gente trabalha numa escola grande, a maioria das escolas que são imensas, você tem 4, 5, 6 profissionais, e você tem uma quadra. Você tem uma quadra de esporte para atender todos esses alunos. Então, você já tem que fazer um rodízio, porque você acaba tendo a aula lá no espaço da quadra e uma aula em sala de aula. Então, só para dizer que a gente já tem esse prejuízo, que você, às vezes, precisa organizar uma... A educação física, gente, para que a gente precisa da educação física? O aluno precisa mexer, precisa movimentar, ele precisa ter essa relação óculo manual, óculo pedal, a coordenação motora. Então, é nessa locomoção, é nesse entendimento que a criança aprende a viver de forma coletiva, que ele aprende a brigar, a entender, a também socializar bem com o coleguinha dele, né? E aí a gente acaba perdendo isso, tá? E aí quando você vem para a sala de aula, você esquematizar, fazer todo um procedimento dentro da sala de aula, também é possível, mas não é a mesma coisa. Então acho que é preciso a gente deixar registrado isso, tá? Então, nesse sentido, é muito importante, sim, Alisson, Lúdio, todos aqui presentes, a gente rever o que tem, como eu já falei lá no começo, a gente melhorar o que tem é sempre importante. A avaliação é sempre para isso. Quando você avalia em todos os sentidos, tá? É no sentido de você intervir positivamente para que a gente tenha dias melhores.